A primeira semana é chamada Semana da Aprendizagem e Mentalidade. É uma semana de autoconhecimento, preparação, motivação, caminho e verificação. Você vai descobrir aqui como você aprende inglês mais rápido. Você vai descobrir aqui como melhorar seu relacionamento com as pessoas. E só nessa semana você vai economizar milhares de reais, porque é um conhecimento que as escolas de desenvolvimento pessoal cobram R$5.000. Você resolve aquela frustração de começar alguma coisa ou começar um curso de inglês e não terminar. Durante essa semana você aprende a transformar o aprendizado de inglês em uma meta. Aí você passa a estudar em prol desse objetivo de falar inglês. E eu te acompanho durante esse tempo. É por isso que dessa vez você conclui. E o curso é baseado nas necessidades de um adulto sem tempo. Desde as necessidades fisiológicas de segurança, pertencimento, estima e realização pessoal. É a pirâmide da hierarquia das necessidades humanas, muito conhecida como pirâmide de Maslow. É um estudo de 1943 de um psicólogo chamado Abraham Maslow. E esse estudo é sobre a sequência das maiores necessidades dos seres humanos. Então existe uma sequência lógica que a gente segue. E é por isso que se a gente estudar o inglês nessa mesma sequência da pirâmide de Maslow, a gente aprende muito mais. É porque a gente aprende com as nossas próprias necessidades de adulto. Com isso, você vai resolver aquela dor de não precisar passar 3 anos estudando conteúdo desnecessário, estudando os animais da savana africana, estudando a variação da paleta de cores do roxo, sei lá. Você realiza o sonho de compilar 36 meses de conteúdo em 5 meses, porque você vai falar o inglês da vida real, o inglês que faz sentido para o seu cérebro. É dividido em 5 estágios. E esses estágios são as fases de construção da sua independência no inglês. O estágio 0 é a própria semana de aprendizagem e mentalidade. Ali você está se preparando. Aí você já se preparou para construir a base da sua pirâmide. Na base da pirâmide, você estuda sobre necessidades fisiológicas. Você começa a estudar ali sobre comida, sobre bebida, sobre vestimenta. A gente estuda sobre moradia e sobre sono também. Na base da pirâmide, você aprende a criar uma rotina de estudos. Você desmistifica o tabu de que inglês é difícil, você se familiariza com o idioma e você tem um foco inicial na habilidade de leitura. No segundo nível, você estuda sobre segurança, sobre trabalho, sobre formação, sobre saúde, sobre corpo. Nesse estágio, você aumenta consideravelmente sua habilidade de listening, ou seja, sua habilidade de escutar e entender. Aqui você tem a possibilidade de eliminar completamente a sua vergonha de falar inglês. Você aumenta também sua capacidade de memorização e você cria oportunidades para conversação. Aí você começa a construir o seu terceiro nível da pirâmide. Nesse terceiro nível, você já começa a pensar em inglês. Você sente um crescimento gigantesco de vocabulário e você cria uma rotina de imersão no idioma. Aqui você já consegue assistir algumas aulas 100% em inglês e você estuda sobre pertencimento. Você estuda sobre família, sobre amor, sobre amizade, sobre tribo, sobre comunidade. Finalmente pertence ao inglês e finalmente deixou de ser básico. Aí começa a construção da penúltima parte da pirâmide. Aqui você já começa a estudar conteúdos de mais profundidade. Você começa a estudar sobre estima, sobre autoconfiança, sobre motivação pela realização, sobre respeito. Aqui você começa a moldar positivamente o seu caráter, ao mesmo tempo que você molda o seu vocabulário de inglês. Aqui você intensifica a personalização do que você aprende. Você aprende cada vez mais de acordo com seus hobbies e os seus objetivos com o inglês. Só falta a última parte. E essa última parte é o estágio 5. E no estágio 5 você consegue estudar completamente em inglês sobre realização pessoal, sobre criatividade, sobre aceitação. E aqui você já começa a se preparar também para conversação com nativos do idioma ou fluentes do idioma também. Você finalmente saiu do nível intermediário da pirâmide e se tornou um aluno independent, um aluno independente com o inglês. Você consegue se localizar, você consegue saber sua progressão e você resolve aquela dor de achar que falta muito para sua independência. Aquela dor de não saber qual que é o próximo passo, porque você vai saber qual é o próximo passo. Você vai conseguir alcançar a independência gradativamente. E o conteúdo ele foi desenvolvido para o aluno em CCI. São textos que focam no inglês falado no dia a dia pelos nativos. Então, enquanto você aprende numa sequência lógica, seguindo a pirâmide de Maslow, você também avança gramaticalmente, porque a dificuldade dos textos vai subindo enquanto você vai avançando na pirâmide. Então, você vai estudar com material que foi feito para você evoluir, que foi feito para você ir do zero até a independência com o inglês. Não é um material que foi tirado de aplicativos, não é um material que foi tirado de livros antigos de história. E o material é em forma de livro digital e áudios.
Você vai treinar a leitura e a audição de forma plena e com muita comodidade. Você só precisa do seu celular, mas se você quiser, você consegue imprimir o material do curso. Se você quiser, você pode utilizar no notebook. Se você quiser, você pode utilizar no computador, no tablet. E o material já faz parte do curso e você não precisa pagar por um material didático. E você tem a possibilidade aqui de falar de forma fluente, porque você tem como base falantes nativos nos áudios. E eu tenho que repetir isso. O conteúdo ele foi feito com foco no seu avanço, do zero até a independência. Você vai ter aulas em vídeo com a gramática na prática. A gramática na prática traz muitos benefícios para sua fluência. São aulas com explicações bem simples para você compreender 100% dos textos. E são aulas que você pode assistir novamente porque elas ficam gravadas. E o material em PDF tem todas as explicações da aula de gramática na prática para você consultar depois da aula. Você resolve aquela dor da falta de tempo do professor, porque o professor nunca tem tempo para você. Só na hora da aula que ele pode te ajudar. E você resolve aquela dor do inglês ser acrescentado de forma gradativa para você. As explicações no início do curso são feitas em português para você entender completamente o inglês. E à medida que as aulas avançam, o inglês vai sendo acrescentado até que as aulas começam a ser 100% inglês, mas quando chegar esse momento, você já vai estar entendendo inglês. Então, por meio das aulas em vídeo, eu sou um professor 24 horas para você. Não existe aquela distração da sala de aula tradicional, que você está sempre ouvindo o outro, está acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo, você está concentrado ali. E você não precisa esperar eu ficar online. Eu estou online toda hora para você. Com isso, você aproveita 100% do seu tempo. Você vai receber o método exclusivo E7SM, o acelerador das habilidades ativas. Você ativa a leitura e a audição para acelerar a fala e a escrita. São 7 passos fáceis envolvendo correção instantânea de pronúncia e prática da entonação. É também um professor 24 horas por dia que corrige sua pronúncia por meio de um sistema de reconhecimento de voz. Você resolve aquela dor do constrangimento, aquela dor de pronunciar errado na frente de um monte de aluno. Ou pior, aquela dor do professor corrigindo na frente de um monte de aluno, dizendo que você está errado. Em casa, você vai ter o seu tempo e o seu ritmo. Você vai falar com a pronúncia correta e você pode ter a pronúncia se assemelhando à pronúncia de um nativo, se você quiser. Você também tem aulas de expansão de vocabulário e expressões. Com o mesmo tema da aula de gramática na prática, você começa a aprender novas palavras. E esse vocabulário novo, essas expressões novas podem ser acrescentadas naquilo que você já sabia. Então você não fica limitado aos textos e você aprende novas palavras de forma contextualizada. Você aumenta substancialmente o seu acervo de vocabulário e expressões sem ter que procurar na internet sozinho. Você vai precisar fazer gravações de áudios e vídeos com o tema da semana. É o registro do seu aprendizado, é um exercício de erradicação de vergonha e é uma oportunidade para autocorreção e correção. Autocorreção porque você vai se gravar e se ouvir, e correção porque eu também vou ouvir e eu vou te mandar um feedback aprofundado pelo WhatsApp. Então, nada de falta de prática oral, de jeito nenhum, você vai praticar muito. E o melhor, você vai saber que você está evoluindo e você vai evitar provas, mesmo sendo esse exercício uma prova de que você está aprendendo, uma prova de que você está melhorando semana a semana. Você vai ser compreendido, você vai ser ouvido. Você vai ter também desafios propostos inicialmente para o final de semana para criar um ambiente de imersão. Depois esses desafios viram imersão diária. São viagens que ajudam a fluência a chegar mais rápido. São atividades extremamente divertidas que te ajudam a colocar o inglês dentro da cabeça, a internalizar o inglês. São desafios como colocar o celular e as redes sociais em inglês, assistir um filme que você nunca viu na vida, só que em inglês, com legenda em inglês, reassistir um episódio da sua série favorita, só que em inglês sem legenda, assistir uma palestra sobre o assunto da semana, passar uma semana ouvindo só músicas em inglês. Então, dependendo da semana e do seu nível na pirâmide, o desafio muda. Você não precisa fazer um intercâmbio nem ter amizade com um gringo para criar um ambiente de imersão. É literalmente um intercâmbio sem viajar, sem você precisar gastar milhares de reais. Você vai ter também contato direto comigo. É um contato via WhatsApp para você conversar comigo sempre que for necessário, porque nessa jornada eu sou o teu mentor, eu sou o teu parceiro. E no WhatsApp você vai enviar suas atividades individuais. Sabe o que é isso? Isso é proximidade, agilidade e feedback. Sem feedback não existe nada, sem feedback tudo acaba. Sem feedback não existe casamento, não existe namoro, não existe nada.
Lá na escola, o coordenador está sempre ocupado. E eu sei disso, porque eu já fui coordenador por muito tempo. Eu estava sempre ocupado lá. O professor está sempre dando aula. E é uma burocracia muito grande para agendar as coisas. E algumas coisas você tem que ir pessoalmente para assinar. Com o meu contato direto, você tem facilidade do jeito que é para ser. E como é que você vai ter acesso a tudo isso no ICCI? O seu acesso é por meio da plataforma do curso. Com os materiais, os PDFs, os áudios, os exercícios, as aulas em vídeo, tudo. Você vai poder acessar pelo site ou pelo aplicativo. E eu também tenho acesso para saber quais aulas você já fez, quais atividades você já fez. Assim eu vou poder te acompanhar. Outra coisa legal que eu sei que é óbvio, mas eu preciso falar o óbvio aqui. Você não tem deslocamento para aula. Você pode escolher onde que você vai estudar. Se vai ser na sua casa, se vai ser no trabalho, se vai ser na faculdade, se vai ser numa viagem, se vai ser dentro do carro, no trânsito. Você que decide. Você decide como também. Se vai ser no celular, se vai ser no tablet, se vai ser no computador, se vai ser na TV. Você decide quando que você vai estudar. Se vai ser de manhã cedo, se vai ser na hora do almoço, se vai ser no início da noite, no final da noite, na madrugada. Você que escolhe. Você não precisa pegar engarrafamento para ir para a aula. Você não precisa ficar cansado, não precisa gastar com transporte, com gasolina. Você não precisa ficar longe de casa, ficar longe da família. Você ganha tempo aí e você economiza dinheiro. As aulas são diárias com instruções claras de cada atividade. Cada aula é chamada de day, ou seja, dia em português, e elas são liberadas gradativamente. Você sempre sabe o que fazer em cada aula e você nunca fica sobrecarregado de conteúdo, porque você segue no seu ritmo. Você não precisa criar um cronograma de estudos, porque o próprio curso já é o cronograma. É um programa que você segue a sequência. Já em 5 meses você aprende e pratica um conteúdo equivalente a 3 anos de uma escola tradicional. Porém, com mais aproveitamento, mais imersão e mais prática.